Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma live. A gente dá início. Se eu não me engano, a gente está na 18ª live, né? Que eu trago. Eu sou Maria Rodrigues, psicóloga, né? Com atuação na área infantil, psicoterapia infantil e orientação de pais. E essas lives, né? Então, como eu falei para vocês, desde janeiro eu tenho seguido essas lives que são dicas, orientações, compartilhar da minha história. Na semana passada, né, eu compartilhei a minha maternidade com vocês um pouquinho. Eu sou mãe recente, né? São 5 anos. Mas foi muito gostoso, agradeço, né, para quem esteve comigo também, né? Eu acho que foi muito rico a nossa live. E é claro que tem mais coisas, né? Quando a gente está falando aqui, a gente vai surgindo outras ideias. Eu sempre estou aberta para vocês também colocarem ideias, conteúdos, dúvidas, coisas que vocês querem que eu possa trazer e trabalhar melhor aqui também, tá bom? Acho que tá tudo certo, né? Com a live, espero que todos estejam ouvindo. E hoje o nosso conteúdo, o nosso tema é exatamente sobre comunicação. Eu tenho me comunicado com vocês, né, dessa forma já há algum tempo e espero que a minha comunicação esteja sendo efetiva, né, que vocês consigam aprender esses conteúdos. E hoje exatamente a gente vai falar sobre comunicação. Alguns pontos na comunicação de pais e filhos que a gente pode observar, cuidar, melhorar. Eu sempre tenho falado que o meu trabalho aqui é para que a gente possa nos observar um pouco e gerar mudanças, né? É claro que cada um vai ver o seu perfil, vai saber a sua realidade, mas o meu desejo, o meu convite é que essa comunicação gere transformação. E quando a gente pensa em comunicação com os nossos filhos, a gente também não imagina uma comunicação que não vá gerar algum resultado, que não vá gerar uma transformação. A nossa comunicação é exatamente com essa intenção, né? Que a gente gere algum resultado. Então, uma comunicação assertiva, que eu trouxe esse conceito hoje que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês. Mas é uma comunicação direta, clara, respeitosa, mas que realmente a gente tem que pensar que alguns cuidados que a gente tem, né, essas características, é exatamente para que a gente possa ter uma comunicação que gere transformação, que gere a mudança, principalmente quando a gente fala em comunicação entre pais e filhos, tá bom? Boa noite para todos que estão entrando, que vão entrar, tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem estar me colocando no final ou mandando alguma pergunta. Vocês podem clicar nesse aviãozinho também, que vocês compartilham com mais pessoas. Deixa eu colocar aqui, ó. Você pode compartilhar com mais pessoas a live. Eu tô mandando aqui, vocês podem colocar aí também. Ok? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva entre pais e filhos. É o desejo, né? Uma comunicação assertiva, ela tem um desafio de não ser uma comunicação passiva, de não ser uma comunicação agressiva, mas que ela seja direta, que ela seja clara e que ela possa, né, ser efetiva, né? Possa passar o comunicado que ela deseja sem essas características, tá bom? E esse é o nosso desejo, né, quando a gente pensa uma comunicação com os nossos filhos. Eu coloquei alguns pontos para estar falando com vocês no que eu acredito hoje. Eu falei numa live nesse sábado, né,
sobre esse tema também, e foi muito legal, né, o trabalho, mas de colocar alguns pontos que eu tenho visto também da minha experiência, para que a gente tenha o começo dessa comunicação. Se você tem visto, principalmente alguns pais chegam para mim, né? Meu filho não me ouve, ou ele parece que não me ouve, eu sei que ele tá me ouvindo, mas ele não responde o que eu falo, ele não segue o que eu digo, né? Então, se essa é a sua dificuldade, me ouve até o final, mesmo que você não tá vendo agora online, que você vai ver durante esse período que a live fica aqui por 24 horas, né? Mas escute e tente colocar alguns pontos que eu vou dizer aqui, ou tente observar se algum desses pontos você não tem conseguido seguir aí nesse acompanhamento com seu filho. A primeira coisa, eu já tenho repetido há muito tempo, uma comunicação assertiva, uma comunicação que gere essa transformação, sem ser passiva, sem ser agressiva. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é do vínculo. Como está o seu vínculo com o seu filho, né? Então, assim, a gente não vai ouvir, se você é pai e mãe, você tem essas experiências, a gente não costuma ouvir quem não nos é próximo, ou quem está passando uma comunicação que não nos é próxima, que não nos é clara. A gente começa a ouvir e vai se perdendo, né? E com os nossos filhos é a mesma coisa. Se o nosso vínculo, se a nossa aproximação com ele não é boa, se essa vinculação não está boa, a gente precisa trabalhar com isso no primeiro momento. E eu já tenho falado em outras lives, a gente precisa cuidar de comunicar com o nosso filho de acordo com a compreensão dele, de acordo com o que é o mundo dele, principalmente se é uma criança muito pequena. O brincar, né, e o simbólico faz muito parte desse mundo, então você precisa criar essa conexão, ter esse vínculo, cuidar desse vínculo primeiro, quando a gente pensa em querer outros resultados. Não que você precisa, não é que só a vinculação vai ser responsável por todos os resultados, mas quando a gente pensa numa comunicação melhor, um dos primeiros detalhes que a gente precisa ver é se a nossa vinculação está boa, e aí a gente observar o que está atrapalhando, o que são os outros ruídos dessa comunicação, se a sua vinculação está boa. Agora, se você observa que ele está distante, principalmente quando a gente vai falar do mundo dos adolescentes, né? As mães me trazem, não, mas meu filho nem me ouve mais, ele fica trancado no quarto, ele nem quer saber de me ouvir, o que eu digo para ele, né? Então, primeira coisa, a gente tem que trabalhar isso. Trabalhe o vínculo. Uma criança pequena, brinque, entre no mundo simbólico dele, esteja perto dos relacionamentos que ele tem. De uma criança um pouquinho maior, de um adolescente, você também tem que fazer esse trabalho, né? Não que você vai ser o amiguinho que a gente brinca, né, do seu adolescente, mas se você quer estar próximo do seu filho, quer melhorar essa comunicação, você precisa estar perto do mundo que ele vive, né? Então você pode estar vendo um filme que ele gosta, perguntar sobre a leitura que ele tem feito, perguntar que posicionamento do mundo ele tem, da política, dos gostos, que coisas ele quer saber, que viagens ele quer fazer, né? Não adianta a gente chegar próximo, querer ser próximo dos nossos filhos e falar só das nossas coisas. Não que eles não precisam saber das nossas coisas, mas o que nos aproxima numa comunicação é quando primeiramente a gente pode ouvir, né? E ouvir com atenção. Um dos pontos de uma comunicação assertiva é você ter esse ouvido, né? Essa atenção de você ser uma comunicação ativa, né? Que você possa ouvir realmente o que ele está te falando, dar atenção para aquilo, sem
sem menosprezar ou sem julgamentos, né? Então, o que nos aproxima a esse vínculo é a gente poder saber que os nossos filhos vão nos falar algo, e depois essa resposta vai haver deles, que não há julgamento quando a gente, quando eles nos trazem alguma comunicação, alguma ideia, um fato que aconteceu, né? Porque senão a gente já fica assim, mãe, eu quero, sei lá, mãe, eu vou falar do que aconteceu na escola. Aí você já fica, não, mas o que aconteceu? Você ficou de castigo, você brigou, você... Né? Então há julgamentos e a criança ou adolescente não se sente à vontade para poder trazer uma comunicação, principalmente se os fatos são mais delicados, né? Se aconteceu algum conflito. Então normalmente a criança não mais te traz esse fato, porque ele acredita que vai haver um julgamento primeiro. Gente, nós somos os pais, nós somos os responsáveis, sim, somos nós que vamos ensinando nesse caminhar conceitos morais, de ética, do que é certo, do que é errado, mas se a gente não cria um espaço que eles possam falar, eles não vão falar pra gente, né? Ou eles deixam de falar, eu acredito assim, que a criança não vai deixar de falar, nem um adolescente, mas ele vai criando outros espaços para falar, ou é pela internet, ou é pelo WhatsApp, né? Ou com outros amigos, com outras referências, e aí você não sabe do que o seu filho está falando e você não tem como orientar depois, que é o nosso papel, porque ele passa a não nos trazer mais nada. Então criamos primeiro um vínculo, depois vamos criar um ambiente que não haja julgamento, né? Nós somos responsáveis sim pela orientação, mas deixe ele falar, né? Ouça ativamente. Se você não pode ouvir ele naquele momento, fala para ele, esperar um pouquinho, que você vai dar atenção para ele poder falar o que ele quer, né? Eu tenho crianças pequenas em casas, e meu filho mais velho, ele sempre, né, é muito comunicativo, então ele sempre quer falar, né, de alguma situação e tudo. Então tem hora que eu e o pai dele tá conversando, eu tô fazendo uma outra atividade, então eu sempre falo, calma, que a mamãe vai poder, nessa hora eu vou te ouvir, né? Mas aí você vai criar esse espaço, que também não vai ser muito tempo depois, para que ele possa falar, né? E eu sempre gosto de ir perguntando e deixando ele ir na comunicação dele, para ele criar esse espaço mesmo, né? Eu posso falar. Depois é nossa responsabilidade trazer as orientações, que sejam orientações que o façam pensar, que os façam refletir, principalmente com o adolescente. Ele vai te trazer algo e você fala, tá errado, faz isso, agora você vai fazer isso, então você vai falar isso pro seu amigo depois, então você vai devolver isso, e sendo que você não tá criando, né, um espaço de reflexão com ele, para que ele possa pensar o que realmente é melhor e ele vai tomar a decisão. Nós somos responsáveis sim por orientação, mas eles são responsáveis por ter a decisão deles, porque principalmente os adolescentes, quando eles crescem, eles passam a não saber se orientar sem um pai, sem uma mãe, né? Nós estamos ali fazendo a orientação, mas eles precisam tomar a sua decisão de acordo com a reflexão que a gente está próximo, que a gente está ali e conseguiu criar com eles aquela reflexão. Agora, se a gente se distancia, se a gente cria bloqueios, né, principalmente em situações que eu falo de conflitos, principalmente em relação à escola ou outros amigos, se a gente já cria essa condição em casa, eles não vão trazer nenhuma fala, e aí não tem comunicação, né? Eles passam a fazer todas as atividades, eles estão próximos fisicamente, mas você consegue observar que a sua criança não traz mais nada do mundo dele, nem os pensamentos, porque alguém vai rir ou alguém vai falar que ele não entende,
ou alguém vai falar que ele é burro, ou que por que ele está pensando isso, que ele não pode, que essas coisas não são do bem. Todas as coisas que às vezes a gente, enquanto pais, falas que a gente traz, que bloqueia os nossos filhos a poderem conseguir nos trazer situações e poder refletir com nós essas situações, né? Então, vínculo, a gente poder não ter esse julgamento e deixar um caminho tranquilo nessa relação, para que aí a gente possa sim orientar e fazer as nossas reflexões com eles, tá bom? E um outro espaço nesse caminho é a gente pensar. Eu falei na live no sábado de três situações que eu já falo em alguns outros conteúdos que eu trago, que essa comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação que é saudável, que a gente possa respeitar sem ser passivo e sem ser agressivo. É uma comunicação que a gente tem que ensinar aos nossos filhos desde muito pequeno, que tem a ver com que eles aprendam a falar seus sentimentos e aprendam a dizer as suas ideias. Então eu falei de 3 termos, né, que a gente precisa ajudar os nossos filhos a reconhecer, a nomear e a expressar sentimentos. E como que é isso? E se você não aprendeu, né, você também precisa fazer esse trabalho, não tem problema, né? Tem um ditado, né, que fala, né, não importa o quão longe você foi no caminho errado, pare e volte. Não tem problema. Se você observa que hoje a sua comunicação não está sendo efetiva, não está trazendo compreensão, não é claro, não é respeitosa e tem Agora eu não sei se voltou, mas eu vou continuar. Aí vocês vão me falando, tá bom? Pra mim parece ao vivo, normal, tá? Talvez é a sua internet, não sei. Mas aí a gente vai continuando, a gente vai se falando. Então a gente precisa trazer, se a gente quer essa comunicação, a gente precisa passar por esse espaço com os nossos filhos. Não sei se voltou aí pra você? Da gente poder reconhecer, identificar, a gente poder nomear e a gente poder expressar os nossos sentimentos e ideias. E isso é uma situação que precisa ser aprendida. Essa comunicação assertiva não precisa a gente ficar preocupada, mas eu não tenho essa comunicação, né? Não tem problema. Voltou? Pra mim, o pior é que pra mim parece que tá tudo normal aqui, nem parece travado. Mas vamos lá. Aí vocês vão falando, tá bom? Vocês me dão um toque se travar de novo. Eu dou uma paradinha e volto. Então, a gente precisa pensar nesses passos vou voltar novamente, né? A gente precisa passar por esses passos de reconhecer, identificar sentimentos e ideias, nomear e expressar. Não é só para os nossos filhos, também é uma compreensão nossa, né, enquanto adultos. Se você reconhece que você não tem essa comunicação assertiva, você não consegue isso, se você não consegue ainda passar essa comunicação com clareza, se você reconhece que toda vez que você vai entrar em uma situação
de resolver conflitos, problemas, desafios dentro da sua casa e vira uma briga e as coisas tomam uma dimensão que você não esperava, provavelmente está tendo alguns ruídos nessa comunicação, tanto sua com seu filho, como seu filho com você, né? Não, já tem uma parte, às vezes, numa idade que a gente já nem sabe mais aonde é que está, quem é esse responsável, né? Mas eu tenho certeza que somos nós, enquanto adultos, e com essa consciência de responsabilidade, que vamos fazer as mudanças para que o resultado aconteça, né? Não fique assim, né? A gente às vezes fala isso pro esposo ou para alguém de serviço. Não, vou esperar que ele mude, né? Vou esperar que ele venha me pedir desculpa ou que ele tenha uma comunicação diferente. Não. Nessa espera a gente pode esperar muito tempo e às vezes os resultados são piores, né? Se você observa que algo não está corrente nessa comunicação, que nós já façamos a diferença, né? Principalmente com os nossos filhos. É a nossa diferença, é a nossa atitude diferente, a nossa comunicação diferente que vai fazer essa diferença. Você já vai ver essa transformação. Então, como que a gente pode ensinar os nossos filhos, e nós também aprendemos melhor, a identificar e reconhecer os nossos sentimentos, né? Os sentimentos, eles são aprendidos. Então, a gente precisa trazendo para a criança, né? Às vezes, se é uma criança muito pequena, você pode trazer desenhos de feição, de quando tá com raiva, de quando tá bravo, de quando tá com dor, de quando tá com fome, né? Então, assim, a criança, às vezes, ela tá numa situação de noite, principalmente, né? Que ela tá cansada, ela está com sono. E aí o choro dela, ou ela tá brava, ou ela tá manhosa, e não é porque ela tá com raiva de alguma situação, gente. É só porque ela está com sono. Ou às vezes a criança muito pequena, às vezes você vai tendo que... E aí você vai trazendo, reconhecendo para ela, junto com ela, que ela não estava brava, que ela não está frustrada, que ela não está triste. Ela está com sono. E aí a gente é que vai nomeando esses sentimentos para a criança pequena, né, para que ela vá aprendendo que essa reação no corpo dela, né, no organismo dela, ou como ela está se sentindo, é esse sentimento, né? Então a gente vai trazendo essa nomeação e somos nós os responsáveis por isso. Então às vezes a gente chega em casa bravo, e a criança chega toda carinhosa, quer falar alguma coisa, por um motivo só, às vezes a gente se exalta, fica bravo e briga com ela. E aí, às vezes, ela pode reconhecer assim, nossa, a mamãe tá brava comigo por causa de algo que ela fez. E não foi por nada que ela fez, e nem que ela fizesse ou deixasse de fazer. Porque essa reação é sua, por causa de alguma coisa que aconteceu com você lá no serviço. A gente precisa trazer essa consciência em nós, para que a gente possa trazer essa consciência para os nossos filhos. A diferença dos sentimentos. Então a gente precisa primeiro buscar em nós por que estamos dessa forma, para depois ir trazendo essa clareza para os nossos filhos. E aí, de acordo com o que ela sentiu, qual é a melhor expressão? Se a criança não estava brava porque, sei lá, o irmãozinho dela pegou um brinquedo dela. Não, ela estava com sono e aí veio a irritação. Então você vai ensinar para ela, falar, não, filho, você tá com sono, né? Você precisa dormir, mesmo que eles sejam resistentes com isso, né? E vai ensinando para eles, você precisa, então agora você vai pro banho, a gente vai fazer a rotina de dormir, e depois de um tempo você vai observando que o seu filho já pede para dormir, né? Então assim, porque ele já vai reconhecendo que agora é a hora dele dormir, né? Então você vai precisando nomear, a criança estava também irritada, mas ela estava com fome. Para vocês que têm bebê pequeno em casa, tô vendo a Helena e a Índia aqui, né? Então assim,
muitas situações do bebê pequenininho, né, tem muita relação, né, é com sono, com a fome, mesmo que eles queiram a gente naquele momento, mas a irritação, ou a cólica, alguma outra situação biológica que eles estão sentindo. Nós vamos declarando, falando para eles o que a gente tem observado, o que a gente acha que, né, o que é aquela situação, até eles ficarem maiores e eles conseguirem também nomear essa situação. Então, quando eles estão lá na escola, quando eles já vão para a creche, quando eles têm essas relações com os amigos, é muito mais fácil ter essa comunicação, que eles vão dizendo que eles, o que está acontecendo com eles. Eu estou bravo, eu estou frustrado porque você pegou meu brinquedo, mas eles podem fazer uma comunicação, uma expressão sem ser bater. É claro que a gente vai ensinando uma comunicação menos agressiva, mesmo que seja com a fala, né? Mas assim, eles vão tomando, incorporando essa fala, e aí eles vão conseguir, junto com o grupo, poder chegar a um resultado, poder chegar a algo que tem um resultado final, né? Então eu tô bravo com você porque você pegou o meu brinquedo, né? Mas aí nessa comunicação a gente vai ensinando ele a expressar e achar o resultado para isso. Então, como é que a gente resolve isso? Se você pegou o meu brinquedo, a gente não pode ter outro brinquedo? Ou não pode brincar um pouquinho e depois passar para o outro? Mas eles precisam não ser tolhidos, né, nesse processo, né? Se a gente já cria, eu falei para vocês, um julgamento no primeiro momento, eles não conseguem nem nos falar, e depois, quando a gente vai ensinando esses sentimentos, eles não podem se expressar. Então a gente às vezes fala para a criança que ele não pode chorar, que ele não pode ficar com raiva, que isso é feio, que ele não pode sentir ciúmes, que ele não pode vários sentimentos que são inerentes, né? Nós somos seres humanos e temos esses sentimentos. A gente precisa ensinar eles a nomear, a expressar da melhor forma e depois orientar para um resultado melhor. Mas se a gente já traz esse primeiro julgamento, que eles não podem nem nos falar, principalmente quando pequenininhos, então as coisas que são feias, vamos dizer, os sentimentos mais intensos, às vezes os colocados mais inadequados, eles nunca vão nos falar, eles vão continuar sentindo, né? Sempre lembre disso. E aí a gente vai represando situações que lá na vida adulta ou lá na adolescência a gente vê que eles não conseguem mais segurar. E aí não tem mais margens que segura, né? Porque, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, não pode chorar, não pode não sei o quê. E eles podem, como nós podemos. A gente também, enquanto pais e mães, a gente vai estar chateado um dia, a gente vai estar cansado no outro, a gente vai ficar bravo também, a gente vai sentir raiva também. Só que a nossa expressão, a nossa comunicação é um ciclo mesmo, gente. A nossa comunicação, a nossa expressão vai melhorando, a gente vai conseguindo resolver isso na gente e eles também vão aprendendo que eles vão sentir. Gente, imagina, agora a gente está no período atípico, né? Então, assim, a gente sente a diferença, a gente tem as nossas angústias, as nossas dúvidas, mas isso não nos toma conta, porque a gente sabe, a gente já pensa no que a gente pode resolver, então como que vai ser de diferente agora, né? E a gente precisa ser responsável por isso, porque aí os nossos filhos também veem na gente que o sentimento veio, a dúvida pode existir, mas a gente parou, refletiu, respirou, se expressou e resolveu, né? Porque senão eles sempre vão ficar com essa situação, ou eles vão guardar muito bem guardado e o que eu falo que às vezes acontece principalmente com os adolescentes é que eles vão poder falar dessas dúvidas com pessoas que podem não orientá-lo bem. Não quer dizer que na adolescência vai ser só nós que vamos estar nesse convívio. Principalmente na adolescência, eles vão achando sim
outros lugares de comunicação e é natural. Mas se você está perto, você também sabe quais são esses outros lugares de comunicação. E você sabe qual é a comunicação deles, né? Quais que são as orientações. Se estamos distantes, se não temos vínculos, eles vão se distanciando cada dia mais. Cada dia mais. E a nossa fala não tem efeito mais, né? Nem o efeito negativo, nem positivo, né? A gente já não consegue mais criar esse elo. Foi uma pergunta do sábado acho que era uma educadora, uma mãe, não lembro, dela falar assim: mas parece que meu filho sempre pareceu bem, eu sempre muito afetuoso, mas aí quando chega na adolescência parece que ele não me ouve mais, parece que não tem mais vínculo, não tem mais essa comunicação. E eu respondi, eu falei assim: olha, talvez a comunicação você não está observando, mas é muito difícil uma criança que tinha uma boa vinculação, a gente cuidou, teve alguns cuidados e a criança rompe. Não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, é muito difícil isso acontecer. O rompimento de vez, a não ser que aconteceu uma coisa muito estressora, muito diferente. Você talvez só não está observando que vínculo você ainda tem, ou por qual caminho você pode estreitar esse vínculo, principalmente nos adolescentes, com situações do mundo de um adolescente, né? Mas a gente precisa ter tempo para conversar. Isso é uma prática que vocês podem ter em família, ter tempo para conversar dos sentimentos, né? Então, uma forma da gente criar essa comunicação é não deixando as coisas também muito gerais, né? A gente vai perguntar para nossa criança pequena: foi tudo bem hoje na escola? Sim. Foi tudo bem com a professora? Sim. Né? Dificilmente, gente, eu trabalho aqui na clínica, né? Então, assim, atendo várias crianças. Dificilmente a criança vai falar já de cara que aconteceu alguma coisa ruim. Não, né? Você precisa ser objetivo e buscar algumas coisas específicas, né? O meu filho tem um momento do parquinho quase todos os dias. Então, lá no parquinho, o que você mais gostou? Né? Na hora do lanche, qual que foi o seu lanche preferido, da manhã ou à tarde? Então eu crio a necessidade dele me responder algo e depois disso ele vai falando outra coisa e vai falando outras coisas, tá bom? O Fernando colocou que ela falou da empatia na infância e na adolescência que não tinha mais, né? Que ela tinha aparentemente essa pergunta que eu falei da mãe de sábado, que tinha com seu filho quando pequeno e depois na fase da adolescência parecia que não tinha mais. Então é isso, não é que não temos. Se você estava muito próximo do seu filho no começo, provavelmente você só precisa fortificar, aumentar, saber onde você coloca a sua energia para que essa comunicação volte de uma forma diferente, pode ser, né? Mas que eles consigam ainda te reconhecer como base, né? Como eu sempre falo que da minha família, eu não moro com os meus pais há muitos anos, né? Mas assim, desde os 17, 18 anos, mas eu reconheço, eu sei para onde correr, vamos dizer, né? Eu sei que eles estão lá e qualquer necessidade a gente tá próximo para saber que é para lá que eu vou, né? Então assim, é isso que é muito importante. Não tem a ver com proximidade física. Uma criança muito pequena precisa sim do tempo, né? Mas não é só isso, né? Então, principalmente quando eles vão crescendo, né? O tempo já não precisa de tanto tempo, mas a gente precisa fazer com eles coisas de qualidade, né? E aí, o que vai fazer diferença nessa comunicação, né? Nessa comunicação assertiva que eu falei de ser claro, de ser respeitosa, de poder expressar realmente o que você quer, né? Sem ser passiva, por exemplo, assim, só a pessoa que dá o tom da sua conversa, você nunca coloca o seu sentimento naquilo, mas sem ser agressiva, né? Para que a pessoa possa dizer realmente o que ela está sentindo,
né? Sem medo, sem receio do que vai acontecer depois, mesmo que a gente ensine para as nossas crianças que todos os comportamentos têm consequência. A gente precisa criar esse elo que eles possam nos expor, mesmo sabendo que a consequência não seja algo tão agradável assim que eles sintam. Eu já falei isso do meu filho, né? Que um dia ele deixou cair água no chão, no bebedouro, e aí eu vi ele limpando rapidinho, porque ele não queria me mostrar que ele tinha derrubado o copo de água do filtro. E aí eu falei pra ele que não tinha problema, né? Que às vezes ele pode deixar cair, que ele podia limpar, mas que ele precisava me falar, né, das coisas que têm acontecido. E da próxima vez ele deixou cair novamente, mas a primeira coisa, antes de vir limpar, correndo, ele sabia da consequência, ele tinha que fazer essa organização. Mas ele veio me falar, né, que ele tinha derrubado o copo novamente. Então, se eu já no primeiro momento, né, você é atrapalhado, a gente coloca os rótulos, né, você é tal coisa, e a gente já cria esse primeiro julgamento, né, já nos afasta, e aí das próximas vezes ele vai continuar derrubando, porque ele ainda não tem essa capacidade motora, mas ele vai esconder, vai limpar rapidinho, se ele quebrar alguma coisa, às vezes ele mesmo vai juntar e vai esconder, né, vai começar aí as coisas escondidas, as mentiras, porque a gente também não criou essa primeira condição. Bom, e aí eu queria trazer para vocês que assim, ó, vários estudos trazem que essa boa comunicação, eu tô falando isso hoje porque uma boa comunicação entre pais e filhos, ela é um futuro mais saudável mentalmente para os nossos filhos, é menos estressor para nós enquanto pais, né? Então diminui esse estresse. É um trabalho com habilidades de expressão de emoções e habilidades sociais para os nossos filhos, né? Eles não vão estar só aqui no nosso meio, eles vão estar na escola, vão estar no serviço, eles vão estar em outros ambientes, e isso faz parte da habilidade social dele. Então a gente precisa sim ter preocupação de como é que eles se expressam, se eles se expressam, né? Como é essa comunicação deles dos acontecidos durante o dia, das emoções, das ideias. A gente precisa criar esse ambiente porque eles vão ser mais saudáveis também em outros ambientes, né? Pensa um profissional que consiga se expressar, que seja claro, que seja respeitoso, né? Como que ele vai ser como líder, também como um líder na família ou em outros ambientes onde ele esteja, né? Se o nosso desejo é criar os nossos filhos com essas habilidades, nós precisamos desde muito pequenos saber que esse ponto da comunicação é algo que a gente precisa criar encorajamento. Então a gente precisa criar ambientes que eles sejam encorajados a isso. Por isso que eu falei, às vezes a gente pode criar alguma roda uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez no mês, não sei, mas algo que eles possam falar dos seus sentimentos. A gente pode desenhar no começo, sempre perguntando, né? Não adianta perguntar coisas gerais, mas fazer as carinhas dos sentimentos, falar o que eles sentem naquela situação que a gente viu de conflito, no que aconteceu. A gente precisa criar esses momentos para que eles sejam encorajados também a falar isso, porque cada criança ela tem um aspecto, né? Um filho é mais comunicativo, outro é mais introspectivo, e não tem problema, né? São as nossas características, mas as habilidades sociais são muito parecidas, né? Um introspectivo ou um muito expressivo, eles também eles podem saber falar dos seus sentimentos da mesma forma, não da mesma forma, né? Mas eles conseguem criar essa habilidade de poder se expressar no meio de mais pessoas, de não deixar com que todo mundo, né, fale e eles só obedeçam, né? Às vezes a gente fala de uma criança, a gente quer uma criança obediente, às vezes a gente tem que cuidar um pouco de que tipo de obediência. Eu falo assim que é disciplina.
é muito positiva e ela é necessária, mas a gente tem que lembrar que a obediência, às vezes, é você aceitar algumas situações para tudo, também faz parte daquela comunicação passiva, que não é a comunicação assertiva. Então, para tudo, você aceita, né? E você não faz perguntas, você não tem também as suas argumentações, as suas reflexões, você não leva para sua casa isso porque você já aceitou isso como certo, né? Então hoje a gente está falando, hoje é dia 18 de maio, a gente está falando sobre violência, né, doméstica, infantil e o abuso infantil, né, violência e assim, o quanto que passa por essa comunicação também, o que eles não conseguiram expressar seus sentimentos, são crianças que às vezes são tolhidos em algumas coisas e elas não conseguem chegar para a mãe ou para o pai ou para alguém muito próximo deles e falar o que está acontecendo, né? Então a gente precisa sim criar um ambiente aberto para os nossos filhos. Isso não tem a ver com indisciplina, isso não tem a ver com quebra de regras, isso não tem a ver com passividade ou com superproteção, que os nossos filhos a partir de hoje vão falar tudo que sentem, maltratar as pessoas, é totalmente diferente. Se você está ensinando seus filhos essa comunicação dos seus sentimentos, se expressar, nomear, você está ali perto e você está orientando essas formas deles se expressar. Mas sempre lembrando que eles não precisam mentir, que eles não precisam esconder, né? Que tem as formas de como eles poderem colocar as suas opiniões sem ser agressivos, sem ser desrespeitosos com a pessoa que está ouvindo. Isso vai criar um ambiente de menos estresse, isso vai criar habilidades sociais, expressões de sentimentos melhores, né? E aí a gente vai criar uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais empática, né? Uma sociedade que se comunica, né? E aí não tem tanto espaço para violência, né? Não tem tanto espaço para agressividade, porque a gente consegue nessa comunicação, no embate, sim, né? Porque a gente precisa ter essa troca, mas um embate sem ser agressivo, né, sem ser desrespeitoso, mas podendo falar sim o que pensa. Que eu creio que hoje, que a gente tem passado no Brasil e no mundo, aparentemente parece que a gente não pode falar nada também, né? Um ofende o outro, ofende a outra família, ofende a outra pessoa, você não pode ter uma crença, você não pode falar daquele político, você não pode falar nada, porque todas as coisas são ofensivas e não é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Eles precisam ter um espaço sim de fala, com respeito, mas eles também não podem deixar de falar, né? Sem drama, né? E é isso, tem um livro que fala, né? Disciplina sem drama, que é isso que a gente precisa. A gente tem as regras, a gente tem os princípios, a gente tem as nossas leis, as nossas verdades, né? O que a gente acredita. E isso precisa ser transmitido para as pessoas sem ofensa, sem desrespeito, sim. Mas a gente precisa, sim, ter um espaço onde tanto um possa falar como o outro também possa se expressar, sem parecer que a gente deixou de amar, sem parecer que a gente... Se lembra que eu falei nas outras lives? A gente fala de comportamento, a gente fala de situações, sem parecer que ofenda a pessoa em si, né? E é esse lugar que a gente precisa criar, uma comunicação que crie esse cuidado e que as nossas crianças aprendam dessa forma, para que eles também não sejam passivos, né? Para que eles também não sejam agressivos e eles possam ter uma comunicação efetiva, né? Eles consigam ver a transformação a partir da comunicação. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar. Eu trouxe aqui até colocar assim, ó, que isso só para reforçar. A Indy colocou saber falar, expressar e ouvir também. Isso mesmo, né? É o trabalho que a gente tem quando a gente fala das emoções, que a gente precisa ter um tempinho, né? A gente vai falando, mas a gente também tem
o cuidado do esperar, do ouvir, da resposta do outro, para que aí a gente consiga ter uma comunicação. E não que essa comunicação vai chegar num fator único, tá bom? Não queiram às vezes ter só esse pensamento que a gente vai chegar numa decisão que todas as partes vão se sentir muito bem. Não é isso, né? Mas a gente reconhece que o resultado é o melhor para todos naquele momento, tá? E isso é uma prática, isso é treino, né? A gente não aprendeu talvez com esse tipo de comunicação, então a gente precisa treinar, a gente precisa se conhecer, né? E conhecer o outro, né? Muito mais se conhecer, porque aí você vai vendo que a nossa comunicação não fala do outro, fala da gente. E algumas coisas são abertas nesse caminho quando a gente começa a observar nós muito mais do que o outro. E aí também o outro, às vezes, quando a fala do outro tem um ruído, tem algo que te incomoda, não tá falando de você, né? Você pode ouvir, você pode explanar, mas isso não mudou a sua essência, o que você conhece, e não tem problema, tá bom, gente? É isso, pessoal. Mais uma live, então ela vai ficar aqui por 24 horas. Compartilha, aperta aí o aviãozinho, compartilha essa live com outras pessoas que possam ver até ela sair do ar, e depois eu coloco lá no meu canal no YouTube, eu deixo lá disponível se vocês querem rever, querem ouvir novamente, querem enviar para outras pessoas, tá bom? Eu sou grata também por vocês compartilharem, é dessa forma que esse conteúdo vai chegar a mais pais e mães. A Indy colocou obrigada. É o exercício da semana, isso mesmo. Reconhecer, nomear e expressar. Falar, ouvir e respeitar. E é muito... E é prática, né? É treino. É exercício como a gente tem feito conosco. E se a gente coloca em prática e nunca desiste, os nossos filhos também não vão desistir. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Uma boa semana para todos, tá?